Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como sempre, estou fazendo aqui as minhas unhas. E, bom, queria falar um pouquinho com vocês hoje no vídeo sobre constância na leitura, né? Alguns comportamentos que eu tenho, enfim, e que sempre me garantem que eu vou estar evoluindo, me desenvolvendo nas minhas leituras. Bom, pra mim particularmente, desculpa se o vídeo estiver tremendo um pouquinho, é porque eu tô tirando o esmalte. Tô tentando não balançar muito aqui, mas se balançar um pouquinho é por causa disso. Bem, primeira coisa que eu queria falar com vocês é o porquê, né? Assim, como funciona essa questão dos livros pra mim. Então, eu todo ano me proponho a meta de ler 12 livros por ano, pensando em um para cada mês. Mas é óbvio que eu posso ler 2 por mês, ou seja o que for. Então, esse é um número que eu acho mínimo. E assim, eu acho que, pra mim, pelo menos, a preocupação de ler livros não é só pelo simples fato de ler por ler, porque nesse sentido, todos os dias a gente lê alguma coisa, né? Lê qualquer coisa. Mas eu realmente acredito que, assim, a gente tem um arcabouço enorme na humanidade de livros maravilhosos e livros que podem, de fato, assim, tocar as nossas vidas e transformar, se não toda a nossa vida, pelo menos aspectos da nossa vida. Então eu acho que é um grande desperdício a gente passar a vida sem ler e sem ler o tempo todo. E aí aqui já começa a minha primeira dica, né? Sempre esteja lendo. Se você quer ter constância nas suas leituras, e aqui, gente, a gente não tá falando de velocidade, a gente não tá falando de bater a meta de ler 200 livros por ano, a gente tá falando simplesmente do manter-se lendo, da constância mesmo, não importa se é uma página, se são duas, se é um capítulo, isso aqui não entra em questão. Esteja sempre lendo um livro, tá? Então, assim, eu sempre gosto de pensar assim: se alguém me perguntar o que eu estou lendo no momento, eu sempre tenho que ter uma resposta. E, obviamente, esse raciocínio não é para que você dê satisfação para os outros ou pensando na leitura simplesmente como algo para status social ou algo assim, óbvio que não, mas no sentido de que esse é um raciocínio bem interessante para que você se mantenha lendo de fato, para que você tenha essa constância e essa evolução, ainda que lenta e pouca. Então, beleza, o primeiro ponto é esse. Eu acho um desperdício a gente passar a vida sem ler, já que nós vamos necessariamente morrer sem conhecer todas as obras maravilhosas que já foram escritas. Então, eu acho que, assim, o mínimo que a gente pode fazer é tentar ler o máximo que a gente conseguir nessa vida e sermos beneficiados pelo que esses livros têm de bom para proporcionar na vida da gente. E eu também fico imaginando, né? Quantas pessoas foram de fato transformadas por certos livros. Assim, eu agora aqui de cabeça tô me lembrando da Edith Stein, não sei se vocês conhecem a história dela, mas depois pesquisem. Ela foi aluna do Edmund Husserl, que foi um filósofo, né, o pai da fenomenologia, enfim. E Edith Stein, quando ela leu um livro que chama Caminho de Perfeição, de Teresa de Ávila, que assim simplesmente transformou a vida dessa mulher, o que fez ela inclusive abandonar a carreira universitária, né, e se tornar uma carmelita. Então, assim, tudo por causa de um livro, assim, óbvio, né, que não foi só o livro isoladamente, mas foi um livro que teve um papel importantíssimo na vida dela. Então, eu acredito muito realmente no poder dos livros. Depois, eu também acho relevante a gente cultivar esse espírito de leitura, porque eu acho que cada dia mais isso vai se tornar um verdadeiro desafio nos nossos tempos. Então, eu acho que esse prazer pela leitura e por essa leitura lenta e atenta, acho que a cada dia que passa isso se torna menos comum. E quando nós aprendemos a ler, né, a gente desenvolve esse gosto, a gente desenvolve outras habilidades também, como por exemplo a atenção. Então, eu acho que também tem um impacto muito relacionado com questão de ansiedade, né? Uma vez o meu nutricionista estava falando uma coisa que eu achei super legal. Ele falou assim, que a mente de um ansioso processa não sei quantas mil palavras por
não sei se era por dia, por minuto, esqueci. E ele falando assim que quando a gente tá lendo um livro, a gente consegue no máximo X palavras. Assim, eu não lembro mais exatamente o parâmetro que ele usou, mas assim, eu vou inventar aqui só para vocês entenderem. É como se fosse assim, se o ansioso processa 1000 palavras por minuto, quando a gente tá lendo, a gente processa 50 palavras por minuto. Vamos pensar assim. Então, para dizer que diminui muito realmente a nossa velocidade de pensamento, aumenta a nossa atenção e o nosso foco, e portanto também diminui a ansiedade nesse sentido, né? Então, enfim, eu acho fundamental. E eu, particularmente, eu acho bonito quem lê, gente. Sério, assim, eu admiro mesmo, sabe? Aquelas pessoas que têm verdadeiro gosto por ler, passam uma tarde inteira lendo. Eu admiro esse estilo de vida, acho muito legal. Tá. Depois, falando sobre. Continuando as dicas, na verdade. Primeira dica, sempre esteja lendo. Segunda dica estabeleça o número de livros que você quer ler por ano. Eu acho que realmente esse padrão aí de 12 livros por ano, eu acho que ele é facilmente cumprido por qualquer perfil de pessoa. Eu acredito que sim. Eu não acho que seja algo muito fora da caixa para outros perfis de vida, não. Mas assim, estabeleça quantos livros e eu sugiro que você elenque, assim, faça um levantamento, assim, dos livros que você mais está querendo ler, sabe? Que mais você está sentindo necessidade de ler, porque eu acho que isso ajuda muito a não perder tempo. Tipo assim, você termina um livro, você já sabe qual é outro que você tem interesse, enfim, se possível, já tenha na sua casa, na sua estante ou no seu Kindle, seja o que for, para que você não perca tempo. Próxima dica que eu daria é: seja inteligente com a administração das suas leituras. Já se foi há muito tempo, na verdade, a época em que eu lia apenas um livro por vez. Hoje, o comum para mim, há muito tempo, na verdade, é de ler vários livros ao mesmo tempo. Tem um vídeo aqui no canal, que inclusive é um vídeo bem assistido aqui do canal, que exatamente eu falo como que eu faço para ler vários livros ao mesmo tempo. Então, sugiro que vocês assistam, caso vocês queiram saber com mais detalhe. Mas, basicamente, isso é possível porque a gente não precisa de se dedicar inteiramente a um só livro, o dia inteiro ou a semana inteira, seja o que for. Dá pra gente fracionar essa atenção. Então, como eu estava explicando para vocês há pouco tempo, tá faltando. Na verdade, não me recordo se eu expliquei para vocês. Atualmente, eu falto 4 livros para poder concluir meus 12 livros por ano. E hoje que eu tô gravando esse vídeo é o dia 20 de dezembro. Aí vocês podem pensar assim, nossa, você não vai conseguir ler 4 livros para terminar o ano. Então, eu acredito que sim. Acho que semana que vem eu já concluo os 4. Por quê? Porque eu não estou lendo esses 4 últimos livros um de cada vez. Eu estou lendo de forma simultânea, então acaba que é bem possível. Por exemplo, 2 desses 4 livros são livros de poesia, sendo que um é um livro bem pequenininho, então eu tô lendo uma poesia por dia antes de dormir. Talvez leia 2 para eu conseguir terminar. E o outro eu já passei da metade. Então são poesias mais longas, mas são menos poesias. O outro eu termino amanhã, porque ele é um livro de textos, né? São tipo textos para 40 dias. Então amanhã é o 40º dia. E o outro livro é sobre história brasileira, cronologia da história brasileira até hoje, mas é um livro assim extremamente fácil. Então eu tenho certeza que eu termino ele rapidinho. Então pronto, entendeu? Com isso eu já matei aí 4 livros. Vocês podem perceber que para cada livro eu tive uma abordagem diferente. Então, um eu leio antes de dormir, o outro, por exemplo, de história brasileira, a meta, né? É ler todos os dias por 20 minutos. O livro de textos para 40 dias, eu leio um texto por dia. Então, acaba que eu faço uma divisão inteligente do meu tempo de leitura, o que colabora para que eu leia mais livros ao mesmo tempo e as leituras estejam como que evoluindo simultaneamente, sabe? Elas vão se desenvolvendo em conjunto. Então, isso é muito bom.
Outra questão é com certeza, que eu sei que assim a maior dificuldade das pessoas é também a minha, que é realmente você honrar o seu tempo de leitura, né? Às vezes você se propôs lá ler 5 minutos por dia do livro e você não lê 5 minutos do livro, já tem às vezes uma semana. Então, com relação a essa dificuldade de constância, eu particularmente, eu vejo que o que me ajuda é ir lá e fazer. Então, assim, não ficar com muito enrolo. Uma coisa que é muito boa, que eu gosto demais, é de ser a primeira coisa que eu faço no dia. Então, o que que eu faço muitas vezes? Principalmente no domingo, assim, que é um dia bem mais lento pra mim, o que que eu gosto de fazer? Eu acordo, geralmente eu, sei lá, às vezes abro a janela do meu quarto, vou ao banheiro, bebo água, enfim. E aí, imediatamente eu volto pra cama, com frequência, assim, eu nem vou cumprimentar minha família, não faço nada, assim, eu literalmente volto pra minha cama e vou ler. E assim, às vezes eu nem ponho tempo, sabe? Eu leio o tempo ali que eu quiser mesmo, relaxando e pronto. Isso é uma técnica muito boa, porque você já mata uma obrigação literalmente no primeiro momento do seu dia. Isso ajuda muito. E outra coisa que ajuda também, se você, né, não fizer isso, é você tentar sanar essa pendência na primeira oportunidade do dia. Então, assim, gente, de verdade, não importa, porque assim, eu percebo que tem muitas dificuldades de constância que a gente tem em várias áreas da nossa vida, que muitas vezes nós não vencemos porque nós não temos a cara de pau de continuar e ao mesmo tempo a gente fica se achando demais, sabe? Tipo assim, sabe aquele tipo de pessoa que fala que desiste porque não consegue? Tipo assim, aquele tipo de pessoa que desiste porque mais perde do que ganha as batalhas. Aí a pessoa vem com aquela justificativa de, isso não é pra mim mesmo, não funciona pra mim, não sei o quê. Eu, assim, de verdade, quando eu escuto isso, eu fico pensando assim, gente, o que que essa pessoa tava esperando, hein? Será que ela tava esperando que não fosse ter problema ou que isso fosse ser a exceção? Porque, assim, gente, nós somos seres humanos, então, assim, a falha é a regra. Então, assim, de verdade, não se assustar com isso e bola pra frente. Então, por exemplo, quase agora, hoje mesmo, eu ainda não li os meus 20 minutos. Eu me proponho a ler esse livro aí da história brasileira 20 minutos por dia. Eu ainda não li. Mas na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou ler. Espero que eu leia, né? Se eu não ler, tá tudo bem. Amanhã eu tento de novo, entendeu? Mas eu realmente acho que vai dar certo hoje, principalmente porque eu entrei de férias hoje. Então tá tudo mais tranquilo. Mas entendeu? É basicamente isso que eu faço. Então, recapitulando, sempre estar lendo, sempre ter em mente ou em mãos, né, no seu bloco de notas, seja o que for, quais livros que você está querendo ler no momento, para você não perder tempo pensando qual que é o livro que você vai ler. Depois, ter uma administração inteligente das suas leituras. Então, saber aproveitar bem as leituras, saber distribuir sabiamente as suas leituras. Então, às vezes, uma leitura que você vai fazer no ônibus voltando para casa, ou um poema que você vai ler um por dia, ou, não sei, um livro que você vai ler com uma pessoa. Então, assim, saber realmente utilizar o nosso tempo de leitura de forma inteligente. E, por fim, não desistir. Estipular. Sim, eu esqueci de falar isso, né? Estipular a sua meta de livros anual e o tempo diário que você vai se dedicar a essas leituras. Diário ou o tempo que você vai dedicar a cada leitura, né? Como eu estava explicando para vocês, tem um livro que eu leio uma vez ao dia, tem livro que às vezes eu leio 20 minutos por dia, enfim organizar a sua leitura, suas metas de leitura, seja meta de tempo, meta de livros, meta de, enfim, organização do tempo, enfim, tenha parâmetros para você saber se você está progredindo ou não. Até porque, se você falhar, você vai saber o porquê você está falhando. Às vezes, você vai falhar e vai perceber que é porque você está se propondo um tempo muito longo de leitura que você não está acostumado.
Então, é isso. E, por fim, não desistir, né? Eu acho que esse, na verdade, é o principal. Porque se você não desistir, eu te garanto que você vai ler vários livros ao longo da sua vida. Mas se você desistir, eu te garanto também que você não vai ler nenhum. Então, eu acho que esse é o segredo da constância para a leitura. Pelo menos é o que tem funcionado para mim já há muitos anos. É isso, pessoal. Bom, eu espero que eu consiga gravar mais vídeos pro canal aqui ainda esse ano, ainda mais agora que eu estou de férias, como eu disse. Mas se eu não conseguir, de toda forma, eu queria deixar um Feliz Natal para todos vocês e um Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe a todos. E, e dizer assim, eu tô bem feliz com o canal esse ano. Eu bati 100 inscritos, o que, assim, para uma menina aleatória é algo bem interessante. Eu fiquei bem feliz com isso. E também acho que eu tô começando a encontrar a minha voz aqui no YouTube, né? Esse ano eu quis tentar focar em vídeos mais para professores mesmo, para educadores. Tô tentando focar nisso mais. E, enfim, eu acho que tem dado certo, espero que sim. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês gostariam de fazer, enfim, vocês podem estar me mandando no e-mail abaixo. Também convido a quem não se inscreveu e quiser se inscrever na minha newsletter. Por lá é o meu espaço mais criativo, vamos dizer assim, tá? Onde eu partilho um pouco mais de textos aleatórios. Então, convido você a se inscrever caso você tenha interesse. E no mais é isso, eu espero que ano que vem eu consiga ser ainda melhor aqui no canal. E é isso, fiquem todos com Deus. E até a próxima.